Vamos começar lendo Romanos capítulo 2, versículo 9 e naturalmente nós vamos lembrar um pouquinho das aulas anteriores. A palavra de Deus diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Bispo G, começamos aí, paramos falando na aula passada sobre o juízo de Deus. E vemos aqui que coloca que primeiro o judeu será punido e depois o grego. É literalmente uma ordem de classe de punição? O que Paulo quer dizer com isso? Bom, ele coloca aqui algo que é muito importante e sério, que a gente vai ver que essa carta ela vai tratar muito, né? Da responsabilidade dos judeus, né? Porque os judeus, para eles foram anunciadas, né, as verdades. Eles conheceram, tiveram o chamado de Abraão, Deus o chamou diretamente. Então, se foram chamados diretamente e primeiramente, a responsabilidade deles e a punição, obviamente, vem primeiro para eles. Nós vemos que não é que vai ter mais punição. Não. É que vem primeiro. Que vem primeiro. Obviamente, né? A gente sabe também que tem um outro lado, né? Que a pessoa que mais conhece, mais responsabilidade deve ter, verdade. Né? E o juízo de Deus, ele começa no altar. Porque o Novo Testamento é fruto de cumprimento de promessas do Antigo Testamento, que era o que estava no conhecimento deles. Né? E eles estavam desprezando conscientemente que todas as profecias já tinham se cumprido em Jesus Cristo. Continuando a passagem, vamos lá, gente. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Aí já vai para uma antítese, né? Ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei, serão julgados. Ou seja, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Deus não faz acepção, vou punir mais o judeu e eu vou punir mais o pagão, o gentil. Não. Então é muito interessante que ele fala de ordem de juízo, mas não que um vai ser mais ou menos julgado do que o outro. E é muito interessante nessa passagem que, da mesma forma como ele fala, no primeiro momento, que vem essa punição primeiro aos judeus por desprezarem a palavra, a verdade, também aqueles que creem receberão primeiro. Não é isso que está aqui no versículo 10? Glória, honra e paz para aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro. Então, nós vemos realmente que, inicialmente, na Antiga Aliança, os judeus, o povo de Israel, era o povo escolhido de Deus. Porque esse é o nosso tema hoje. Afinal, no nosso momento, na graça, qual é o povo escolhido de Deus? Então, na Antiga Aliança, todos nós somos esclarecidos que é Israel. Não à toa que Paulo está aqui chamando a atenção. Agora, Bispo G, você acha que Paulo foi mais severo que os próprios judeus, afirmando que até sem a lei seriam também punidos? A ótica que a gente tem sobre Paulo, principalmente nós vamos ver alguns versículos aí à frente, é de uma dureza. Mas a realidade é que ele procura demonstrar a universalidade do pecado e, obviamente, também a consequência para todos. Então, aquela ótica muitas vezes que a gente pode ter, vendo Paulo falar meio pesadamente, não é que ele está colocando aqui, Deus vai pesar a mão, vai arrebentar com você. Não, ele está chamando a atenção para as consequências, porque Paulo foi um dos que pecaram muito e graças a Deus que a graça o alcançou. Então ele não seria algo contrário até àquilo que ele viveu, né? O inferno é o resultado da ira de Deus para a punição do homem? Afinal, o que é o inferno? O inferno, então, o inferno, conhecido também como lago de enxofre e fogo, é o final de todas as coisas, né, no contexto do que Deus preparou. Aí falam assim, mas Deus preparou então o inferno para o homem? Porque a ótica que todo mundo tem que foi preparado para o homem. De maneira nenhuma. O inferno foi preparado para quem? Para Lúcifer, o diabo e os seus anjos. Então ele levou na rebelião 1/3 dos anjos. Então o inferno, vamos dizer assim, a consequência final é para eles. Porém, nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo quer arrastar os seres humanos para lá também.
Então, existem até passagens que falam a respeito disso, né? O livro de Mateus coloca uma muito importante, né? Então, o rei dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha. Então, uma advertência, né? Então, nós vemos que Jesus adverte aqui, foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas é bom a gente não se envolver com o diabo para não ir na carona. Romanos 2,13 fala assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então é aquela regra, né, Bispo G? E aliás, Tiago reforça isso. Não basta ser ouvinte, precisa ser praticante. Né? Inclusive, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipocrisia. Né? Ouve, mas não pratica. Vai lá, aleluia, glória a Deus, está na igreja, mas passou pela porta da igreja, vira outra pessoa. Isso, infelizmente, acontece. Aí fala: os que praticam a lei hão de ser justificados. A gente sabe o que significa a palavra justificado. Agora, os que praticam a lei serão declarados justos, mas e se falharem em alguma coisa? Então, aí é que está, né? Então, a gente vê que ali, Paulo, ele coloca algo para o futuro. Serão justificados. Então, não quer dizer que quem pratica a lei é justificado. Porque há uma essência espiritual muito mais profunda, que é o sentimento em relação a Deus. Então, nós vamos tratar, essa carta vai falar muito sobre justificação, mas a realidade é que a gente ainda tem que começar a entender que a lei também não justifica plenamente as pessoas, mesmo que elas cumpram. Então, tem aí coisas ainda mais, muito mais importantes do que isso, né? Então, por exemplo, a pessoa pode praticar todas as leis e, de repente, não crer no Senhor Jesus como Salvador. Perfeito. Seria uma possibilidade? Ele pratica a lei por um asceticismo, por uma vanglória, por um valor do corpo, da mente, algo próprio para si. Quer dizer, alguém que possa se idolatrar pode cumprir, mas o Deus dele é ele mesmo, né? Então, e a gente sabe que a lei, ela é realmente terrível, mas nós temos um compromisso muito maior, porque o nosso sentimento em relação a Jesus, ele tem que ser muito mais profundo, porque aqueles que conhecem mais responsabilidade têm, né? Então a gente tem um versículo também, Bispo Dani, que fala a respeito da responsabilidade daqueles que cumprem a lei, mas também daqueles que têm um sentimento voltado para Deus. Então, isso aí Mateus diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivos se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, né, que é o termo raca, estará sujeito a inferno de fogo. Nossa! Então, veja, o que Jesus está querendo dizer? Ele está colocando a responsabilidade daquele que tem um conhecimento profundo de quem é Deus na sua vida. Que maravilha. Bom, o texto continua assim, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha só que chocante isso, hein? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se, né? Como se tivesse um tribunal dentro deles, né? Dentro da alma. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Olha só, hein, Bispo G, nós vemos aqui Paulo, com toda a sabedoria que tinha, ele mexe um pouquinho com as filosofias gregas, que influenciam os romanos. E um ponto bem legal aqui é a própria filosofia estoica, né? Então ele fala da lei da natureza escrita no coração das pessoas, né? Então é aquela coisa meio que da ética, né? Aquilo que era muito possível se ver, pessoas que praticavam as leis como a dos judeus, sem ter conhecimento de que era lei dos judeus. Então isso, Paulo fala que também traz uma certa justificação, né? O estoicismo era baseado
uma ética bem rigorosa, né? De preservação de um do outro, como se fosse isso algo realmente natural, como se tivesse uma razão divina, né? Que orquestrasse tudo. Agora, a consciência humana é passível, então, de ser justa? Obviamente que não, né? Até a gente pode citar um exemplo, né? Você falou, né, sobre o estoicismo, era uma filosofia de uma ética muito rigorosa. Mas que ética é essa? De acordo com que, vamos dizer assim, que cultura? Tá. A cultura dos gregos e a cultura dos bárbaros. Né? Você tem assistido alguns filmes, eu também. A cultura dos bárbaros, para eles o sentido de justiça é outro. E eles são ímpios. Então, quando fala o grego, também está colocando os bárbaros, outras nações. Então, essa, vamos dizer, consciência humana, ela de maneira nenhuma vai trazer o atributo de uma verdadeira justiça. Porque, para alguns, né, eu fiz a área de comunicação e eu estudei muito antropologia. Então, tem coisas que, até atualmente, tribos, tem uma tribo chamada Nayar, que quando nascem, né, que eles têm assim, são dois grupos, né, são dois breeds. Um é chamado vermelho e o outro é mais escuro, mais negro. Aquele que nasce mais avermelhado e claro, que é raro acontecer, eles matam. Nossa. Então, eles matam porque não pertence ao breed deles. Então vê o conceito, e é um conceito para eles da natureza. Porque se não forem como eles, é algo avesso a eles. Então, essa consciência humana, ela não é passível de justiça total, né? Exato. Pode ter algumas coisas justas sem dúvida, e outras ética absolutamente injustas. Agora, no juízo final, perante Deus, com tudo aquilo que Paulo está colocando aqui, eu posso arrumar um advogado assim, na hora? Então, se a justiça humana, a justiça da consciência, ela funcionasse, a gente não precisaria estar um dia diante de Deus, né, do tribunal, ou até da graça. Quer dizer, se a pessoa tivesse um bom advogado, porque a gente vê, a justiça humana é assim, quem paga o melhor advogado se torna justo, não é verdade? Porque nós conhecemos criminosos, segundo aquilo que é uma ética moral e até segundo a palavra de Deus, que de repente tem bons advogados e conseguem se livrar, entre aspas, são justificados. Mas que justiça é essa, né? Então, a gente percebe que a justiça humana é meio complicada. E não é um advogado no juízo final, porque no juízo final as coisas ocultas vão ser reveladas, né? Ou seja, a gente tem, na verdade, em Cristo essa figura diante do Pai, né, como um advogado, né, como também é colocado na palavra, mas depois, quando acabou o teu prazo aqui na Terra, já era, né, Bispo G? Não tem mais tempo. Já era, o que tinha que ser escolhido, definido, o que você deveria ter feito certo ou errado, né, o tempo esgotou. Então nós estaremos nesse juízo, claro, Cristo estará lá tudo, mas o nosso poder de decisão, de escolha da vida eterna, tudo está nesse momento nosso, né, na natureza humana, da vida humana. Agora, nós precisamos de uma outra forma de juízo, Bispo G? Tendo visto assim? Olha, nós precisamos de uma certa forma de juízo no contexto de algo que seja bem mais eficiente, né? Então, quando você falou sobre as filosofias, né, tem um período que são os pais apostólicos, né, logo depois dos apóstolos, chamada patrística. E lá, então, se erguem homens com bastante sabedoria e eles conseguem interpretar o cristianismo à base das filosofias. Então, eles conseguem trazer essa justiça e conseguem encaixar, de uma certa forma, essa realidade. Mas não há condição de um julgamento perfeito, excelente, baseado em princípios humanos. Só humanos não. Jamais. Jamais. Maravilha. Bom, agora a gente vai para uma parte desse capítulo que é bem hardcore, hein, Bispo G? Agora, Paulo... Paulo, só pancada, gente, só pancada. A partir de agora, 17, é só pancada. E, na verdade, ele usa aquela técnica que eu falei na aula passada, que é o diatribe, né? Que é exatamente idealizar um oponente e aí vai respondendo a qualquer tipo de argumento contrário desse oponente. Então, é como se alguém estivesse fazendo perguntas para Paulo e Paulo vai rebatendo. Então, isso é uma técnica. Inclusive, ele também vai usar algumas perguntas como estratégia
nessa discussão. Então, isso é uma técnica usada até por filósofos da época para os seus discursos. Tá? Então, qual é o oponente que Paulo vai idealizar agora para combater qualquer argumento contrário? O religioso hipócrita. Então, imagine nessa leitura agora, uma leitura um pouquinho mais pesada, que Paulo está diante de um religioso hipócrita, que vai tentar se justificar de todas as formas de que está certo. E Paulo vai argumentar, vai em cima de tudo aquilo que ele sabe que é possível um religioso hipócrita argumentar para se defender. Então, preste atenção nesse texto, gente. Vamos lá, versículo 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, que você é luz dos que se encontram em trevas, que você é instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não te deves furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominais os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Bispo G. Tá bravo, hein? Tá bravo. Ó, tá bravo. Mas quem te vê aqui é Paulo como Jesus, né? Ele está realmente ali denunciando, né, o comportamento de muitos judeus religiosos que querem impor a lei, todo o conhecimento, pregam, mas não praticam o que pregam. Então, o que é legal, gente, pense comigo, não é que Paulo é contra a lei. Pelo contrário, Paulo fala, pratique a lei. Jesus não veio revogar a lei, Jesus veio cumprir a lei. Amém. É claro que na graça há uma outra, vamos dizer assim, dinâmica da lei, né? Não vou usar a palavra interpretação, que eu não gosto, né, nesse sentido. Mas eu acho que há uma outra dinâmica de prática da lei, porque a consciência ela vem pelo Espírito, não pela imposição da tradição. Então é diferente a dinâmica. Agora nós vemos aqui Paulo falando que o problema é você ensinar e não viver. Será que não lembra aqui, Bispo G, aquele momento em que Jesus está lá em Mateus 23, que eu acho que Jesus assim esgotou, já depois já está no final do seu ministério, e falou, não, agora esses fariseus e saduceus vão ter que ouvir agora, né? E aí ele fala tudo, né? Fala um monte, faz várias, inclusive, metáforas, né? Vários comparativos quanto ao comportamento dos fariseus. E nós vemos que ele está se dirigindo a judeus como se fossem os fariseus e os saduceus da época de Jesus. Então ele foi ofensivo como Jesus naquela circunstância? Foi, inclusive, né, assim, um termo, né, que Jesus usou, raça de víboras, algo pesado é isso. Mas a realidade é que o apóstolo Paulo conhecia verdadeiramente, ele conhecia os meandros, porque Paulo foi um fariseu, não ele, porque fala que ele mesmo ele tinha uma postura bem ética mesmo, né? Então a gente percebe tudo isso. Ele era praticante. Dele. Ele era praticante. E ele era alguém que excedia aos da sua época em termos de rigidez em relação à lei. Ele fala, né, extremamente zeloso. Extremamente zeloso. Então, não ele, mas ele deveria conhecer muitos ali que... Porque não dá para esconder, né, num relacionamento, quem é quem. Quem vive junto sabe quem é quem. Né? Na intimidade, né? Agora, ele está falando com os judeus da igreja ou com os judeus que não são cristãos? Então, os da igreja, obviamente, já conhecem a graça. Então, já devem ter mudado de atitude, porque a mudança de atitude ela vem através do Espírito Santo e não de normas e regras. Então, ele está falando, como você falou, né, essa estratégia
para ele poder trazer, né, um literário até, e até de um embate, de pôr uma figura, né, como que perfeita, ele está falando, mas já, obviamente, já prenunciando, porque aquela carta ele sabia, tinha consciência. Nós estamos falando de várias cartas que ele já tinha escrito e que tinham rodado o mundo. E aquela, obviamente, não iria ficar somente no seio da igreja. Ela ia correr, né, toda Roma. Então ele tinha esse objetivo também, já falando com os religiosos que faziam parte desse grupo que infelizmente falavam, mas não viviam. Continuando na denúncia da hipocrisia religiosa, versículo 25 fala assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Ou seja, o cara que não conhece a lei acaba, né, julgando o que conhece a lei e é transgressor. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Olha que maravilha. Porque judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então nós vamos ver, Bispo Jean, muitos momentos em Romanos, Gálatas também, Paulo falando que agora a condição de povo de Deus não é mais exclusiva dos israelitas, dos judeus. Agora todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor passam a ser desse povo de Deus, povo exclusivo de Deus. Então, por mais que originalmente Israel tenha essa promessa e tudo, ele fala, bom, mas se você é circuncidado, você aparentemente é judeu, mas você não cumpre as demais leis, então, na verdade, a tua circuncisão de nada vale. Você tem uma marca no teu corpo que representa talvez uma tradição, mas que não representa a tua essência, a tua vida espiritual. Não sei se você se recorda, circuncisão era uma aliança feita com Deus com uma marca física mesmo, né? Até hoje, os judeus fazem isso, que é o corte do prepúcio, a pele que cobre a glande, né, a cabeça do órgão sexual masculino, e ali está uma marca importante, né, desde Abraão, que foi determinada para deixar claro que esta pessoa tinha esta aliança com Deus. Então Paulo fala que há uma circuncisão muito mais importante, exatamente nessa dinâmica agora da graça, que é a circuncisão espiritual. Então realmente existe, Bispo Jean, uma circuncisão espiritual? Existe, ela deve ser a mais importante, né? Obviamente a gente não gosta de julgar as tradições de ninguém, mas vejam, um batismo de crianças, então a pessoa é batizada. O batismo é um símbolo, ele é uma característica profética de alguém que aceitou Jesus, se converteu e desceu às águas, morreu para o velho homem e ressuscitou uma nova pessoa. Então, ao batizar uma criança pequena, ela não tem nem consciência do pecado, ela não tem consciência espiritual de que ele é uma pessoa salva. Então, ele vai ser o quê? Alguém pertencente a uma religião. E aí, então, Paulo trata dessa mesma maneira, porque com 8 dias a circuncisão era feita no judeu. Então, nem sentir eles sentiam, se fosse até a hipótese de sentir. Como é que eles poderiam ser marcados espiritualmente com 8 dias? Nossa. De maneira nenhuma, se tornou uma tradição. Mas a verdadeira marca que deve ter no espírito, a circuncisão, é a pessoa ter um entendimento do que Abraão fez, a marca que ele deixou, é a marca daquilo que viria através dele e da família dele, os descendentes, em que seriam benditas todas as nações da terra. Uau. Inclusive a dele, mas as outras também. Então vejam, a circuncisão não poderia ser alguma coisa só exclusiva dos judeus. E ela se torna algo profundo espiritual, e por isso que ela é uma marca mais espiritual do que propriamente na carne, porque a da carne ela pode falhar, eu não quero cumprir a lei, mas eu sou salvo porque eu fui circunciso. Difícil, né? E os judeus eles não são ignorantes disso, não. Ah, com certeza. Porque lá em Deuteronômio 30, versículo 6, vale até a pena a gente ler, diz assim, ó, o Senhor teu Deus
circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Olha que legal, Bispo G. Meu Deus. Né? Tá na própria lei. Tá lá no Pentateuco. Tá lá em Deuteronômio. Então, quer dizer, isso não é algo também que Paulo está falando que é novo. Ó, gente, agora isso foi inaugurado na graça. Não, já era anunciado isso na antiga aliança, na própria lei. Mais importante do que a circuncisão na carne é a circuncisão no teu coração. É essa aliança de amor. Amém. E nosso relacionamento com Deus não é um jugo religioso, né? Ah, eu tenho que servir a Deus porque Ele é o Senhor e Ele é o opressor e eu sou uma mera criatura. Não, o nosso relacionamento é de amor de filho. Porque o Pai amou tanto o mundo, a todos nós, que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, desde o início, o que Deus estava pedindo para Israel e agora para nós, a igreja, o povo exclusivo de Deus, é amor, um relacionamento sincero, honesto, um relacionamento que não é por aparência, para dizer que é certinho, que é o bonzinho, que assim será justificado, não. Mas que os frutos vão demonstrar claramente o que está no nosso interior. Então, se o teu fruto é amor, você ganha almas para Jesus. Você tem prazer em orar, em se comunicar com Deus, em jejuar. Você é exemplar, você é um testemunho em tudo aquilo que você faz, em todo o seu procedimento. Então, essa é uma reflexão preciosa de Paulo nessa circunstância. De que o que Deus espera é um relacionamento puro, verdadeiro. E nós temos que realmente encerrar qualquer tipo de prática hipócrita nas nossas vidas. Porque quando nós estivermos diante do juízo, aí, meu irmão, não adianta falar que você fez, porque, aliás, eu vi outro dia uma pessoa falando assim, eu fiz o mal, mas também em compensação eu fiz o bem. Então, quer dizer, a pessoa quer justificar o mal dela, cobrir o mal dela com o bem que ela praticou. Tem muita gente que pensa assim, não, eu fiz muito mal, mas olha, eu também fiz o bem. E não é assim que funciona. Nós temos que fazer o bem sempre e lutar para não fazer o mal, não realizar a prática do mal. Amém?